Oramos em nome de Jesus. Eu oro que a palavra do Senhor alcance a cada vida. Fechemos nossos olhos para a oração. Pai, te agradecemos hoje, bendizemos o teu nome. Obrigado por tudo quanto aprendemos. Te agradecemos por todos os líderes, obreiros e todo o povo que está aqui, todos que nos escutam em todos os lados. Pedimos, Senhor, que alcance cada vida pela tua palavra em nome de Jesus. Aplica a tua palavra pelo teu Espírito a cada coração. Em nome poderoso de Jesus oramos. Esta noite oramos para Êxodos, capítulo 32. Estou lendo a partir do 26. Êxodos 32, 26. Pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, venha a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. A pergunta: quem é do lado do Senhor? Alguma coisa aconteceu antes deste tempo. Moisés foi ao topo do monte, foi a encontrar o Senhor e ia buscar a lei do Senhor para os filhos de Israel. Então, quando assim lhes disse, quando é que lhe perguntaram onde é que voltam, quando é que voltam, se preocuparam e disseram o que aconteceu com ele, quando é que ele volta. E como este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe tenha acontecido. Por causa disso, disseram a Arão: façam-nos deuses que vão adiante de nós, porque precisamos uns deuses para nos guiar. Atualmente, Deus viu isso e no verso 7, o Senhor disse a Moisés: vá, desça, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido. Tinham-se voltado rapidamente do caminho e depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. E quando Moisés voltou a eles, viu a condição e fizeram para si um bezerro de fundição. E esta noite olhamos o tema que diz: permaneça constante na presença do Senhor. Permaneça constante do lado do Senhor. A pergunta que Moisés lhes trouxe requer uma resposta prática. Não era somente um movimento físico, do lado físico. Diz: vinde a mim. Significa que separação do mundo e redenção completa ao Senhor. Porque todos se tinham corrompido, e os que são do lado do Senhor, e os outros não estavam do lado do Senhor, e os que estariam do lado do Senhor, significa que tinham que se separar da corrupção do mundo e se render completamente ao Senhor. Quem é do lado do Senhor, vinde, que saia de toda a adoração dos ídolos, da adoração dos ídolos agora. E o Senhor queria que saísse daquela falsa adoração. Quem é do lado do Senhor, que está a sair da adoração dos ídolos e vem para uma adoração escritural? A pergunta de novo é: quem é do lado do Senhor? Já tinham se apartado do Senhor, já tinham se apartado dos mandamentos do Senhor, e o Senhor agora dizia: quem é do lado do Senhor, que se converta da sua apostasia e a seguir agora vem e crê na verdade. Quem vai abandonar a corrupção e os corruptores e apegar-se ao Senhor e à piedade. Quem é do lado do Senhor significa que buscando, não para agradar os pecadores religiosos, porque ainda eram religiosos. Esta é a razão por que vos tirou da terra do Egito. Mas agora se voltaram àqueles pecadores religiosos e buscaram
a buscarem ao Senhor somente, buscarem sempre ao Senhor e lhe agradar, e agradar sempre ao Senhor, falando da nossa terra, não somente falar dos que foram salvos. Os filhos de Israel tinham sido salvos antes, tinham conhecido o Senhor, mas porque se apartaram do Senhor, a razão pela qual que o Senhor lhes chama de volta, vinde, por causa das coisas que tinham feito nos nossos escritores, a corrupção está lá, conhecemos a fraudulência, sabemos que o Senhor pergunta: quem é do lado do Senhor? Venha a mim. As pessoas que vão reconhecer a corrupção é mau, a fraude é má, e sair no meio dessas pessoas, ainda estão trabalhando lá, ainda estão lá, têm interação com as pessoas, mas não vão praticar a corrupção da terra. Nas nossas famílias, em várias famílias, há corrupção, há idolatria, há ocultismo, há falsa adoração. Ainda que nós vivemos naquela família, o Senhor nos chama e diz: quem é do lado do Senhor está nos pedindo, chamando-nos, saindo da corrupção na nossa família. Os nossos filhos vão à escola, professores ensinam na escola, há corrupção em todos os lados, na escola, no colégio. O Senhor nos dá uma chamada, o Senhor diz: quem é do lado do Senhor? Assim que olharmos várias profissões na terra e o mundo, qualquer profissão e outro tipo de profissão, há corrupção que é peculiar para cada profissão na terra. E tu estás a trabalhar em algures, e há um tipo de corrupção conectada com o trabalho que tu fazes, o Senhor te pede. E se tu és do lado do Senhor, se és filho de Deus, a peculiar corrupção conectada com aquela área do trabalho, quem é do lado do Senhor, venha a mim. Então, assim que olharmos nossa vida, não é somente aplicar isso aos novos vindos, novos convertidos, novos crentes ou pecadores somente. Quem precisa de vir dos pecados concerne a cada um, todos nós, que viemos do lado do Senhor. Uma permanência constante depois de sairmos, agora estamos do lado do Senhor, agora constantemente permanecemos naquele lado do Senhor para que o Senhor possa ver que vivemos uma vida que lhe agrada. 3 coisas estamos a olhar hoje. 1. A corrupção perversiva do padrão do Senhor. O Senhor deu-nos o padrão e o Senhor deu-lhes a palavra. Isso era o padrão da palavra, o que Moisés estava a trazer. Tinha concerto com eles, com os filhos de Israel, e queria que pudessem permanecer naquele padrão, e o Senhor agora lhes chama fora daquela corrupção perversiva. Ponto número 2. Uma chamada com propósito para o lado do Senhor. Uma chamada completa para o lado do Senhor. Assim que quando o Senhor dá a chamada por Moisés, há um propósito, há uma implicação. Assim que o Senhor vem a ti e diz: estás tu do lado do Senhor, tenho alguma coisa a fazer, tenho um trabalho a fazer, tenho um padrão a levantar, há uma palavra a expressar. Quem é do lado do Senhor que vai cumprir a chamada pela qual a chamada é dada? A chamada com propósito para o lado do Senhor. Número 3. Uma consagração progressiva para o serviço do Senhor. Consagração progressiva para o serviço do Senhor. Assim que os levitas saíram, depois de terem sido chamados, porque a chamada foi geral, e eles tiveram uma decisão definitiva e uma resposta definida àquela chamada. Agora, quando saíram como levitas, foram dados o apontamento a fazer, foram ditos a consagrar-se a si mesmos. Assim, quando eles voltaram, quando os anos passavam, aquela consagração que o Senhor esperava, continuariam, podiam perseverar. De fato, há um progresso naquela consagração. Ponto número 3, de novo. A consagração progressiva para o serviço do Senhor. Ponto número 1. A corrupção perversiva do padrão do Senhor. Vejamos o que aconteceu a eles.
antes da chamada vir. Porque se não conhecemos a história, se não conhecemos o padrão, não serás capaz de entender o que fazer agora, quando a chamada veio a eles. A corrupção perversiva é o tipo de corrupção que era contagiosa, tinha contaminado a todos, tinha putrificado a todos, e começaram de uma forma mínima, somente de algumas pessoas selecionadas, e disseram: Arão, o que vamos fazer? Por que nos faça um Deus que vá adiante de nós? E aquele pequeno começo tornou-se para o resto dos filhos de Israel uma corrupção permitida para toda a congregação, e enfraqueceu Arão, e tornou-se a fonte e a avenida pela qual que a corrupção perverteu toda a nação. Atualmente, a fraqueza de Arão tornou-se uma adição adicionada. Ele era fraco, por causa daquela fraqueza, agora tornou-se uma adição fraquecedora para todo o mundo voltar ao mundo. 32:7, Êxodo. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo não é mais meu povo, o apostatado, porque o teu povo não é mais o povo de Deus. Quando Deus lhes enviava a Moisés para Faraó, disse: deixa o meu povo sair. Mas agora, por causa da sua apostasia, diz: agora é teu povo que fizeste subir do Egito, se tem corrompido. Era uma figura, era uma igreja pessoal que torna-se uma escolha, foi uma escolha pessoal que tornou-se uma escolha nacional. Se corromperam, não é o Senhor que lhes corrompeu. Então foram a outras nações, corrompeu, não é outra nação que lhes veio corromper, eles se corromperam de seus próprios corações. No verso 8, e depressa se têm desviado do caminho. Nos mostra que alguém pode ser salvo, pode ser redimido, chamado do Egito. Ainda assim, não há uma segurança eterna. Estão lá, sempre estão lá. Salvos, sempre salvos. Redimidos, sempre redimidos. O povo amado do Senhor, sempre povo amado. Não, diz, se desviaram depressa do caminho. Eles estavam no caminho antes, mas agora estão fora do caminho, da forma do caminho que eu lhes tenha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição, e perante eles se inclinaram e sacrificaram-lhe e disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e eis que é povo obstinado. Significa que eram rebeldes contra Deus, desviados diante de Deus, iam a seu próprio caminho, eram de próprio entendimento. Diz: é um povo obstinado. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Deuteronômio 9. Mais tarde, Moisés contava, lembrava-lhes do que acontecera naquele tempo. Deuteronômio 9 nos dá os detalhes que nos faz entender o tipo de corrupção. Não somente isso, a atitude de Deus para aquela corrupção. Não só isso, a consequência de Arão e consequência sobre os filhos de Israel. Deuteronômio 9, 12. E o Senhor me disse: levanta-te, desce depressa daqui, porque o teu povo ainda continua o povo de Moisés, porque está apostatado, que tiraste do Egito,
já se têm corrompido, cedo se desviaram do caminho que eu lhes tinha ordenado. Imagem de fundição para se fizer. Falou mais o Senhor, dizendo: atentei para este povo, e eis que ele é povo obstinado. Veja agora o verso 20. Também o Senhor se irou muito contra Arão para a destruir. O Senhor não se irou com o povo, mas sim irou-se contra Arão para o destruir. O Senhor nos mostra, a palavra do Senhor mostra claramente que alguém tinha estado com o Senhor, tinha sido um líder na igreja, tinha sido um dos pregadores nos pastores, mas agora desviou-se e saiu do Senhor. O Senhor se ira com o pecador, se ira com o apostatado, se ira com o ministro, que faz outras pessoas a desviarem-se do caminho dele. O Senhor se irou com Arão para o destruir. E se Arão tivesse morrido naquela condição, debaixo daquela condenação, de tudo o que tinha feito na terra e toda a lamentação que pudesse levar na nação, Arão não podia ter ido ao céu, Arão podia ter perecido e ir perder-se para sempre. Debaixo da ira morrer, na indignação de Deus, traz julgamento, um julgamento eterno sobre o homem, sobre o ministro, sobre qualquer um. Eu oro. Eu orei também pelo Arão, no mesmo tempo, orou por ele. É por isso que Deus teve misericórdia. Quero que tu entendas de que o que Arão fez era algo peculiar. Outras pessoas podiam ter feito algo igual, mas não iria afetar a nação. Por exemplo, um da multidão decidir querer levantar um ídolo, outros podiam estar com ele, mas não iriam seguir. Mas quando um líder levantar um ídolo, quando o líder ir à falsa doutrina, ouvimos antes, o líder pecou porque torna-se um líder pecador, quando guia-os à idolatria, guia-lhes à falsidade, guia-lhes à apostasia, mas ainda que seja líder, se ele faz isto, ainda prega, se ele pode fazer isso, ainda ministra, se ele pode fazer isso, ainda tem a liberdade da liderança, e dizemos que nós também podemos fazer. O líder peca, torna-se um líder pecador. O pastor que decide mudar o padrão, quer fazer fácil para o povo, quer um tipo de adotar, quer mutilar, quer modificar a palavra de Deus para que o povo possa apanhar a facilidade no seu coração. As situações são difíceis e se este povo tem que seguir, temos que simplificar, porque por causa do pecado daquele pastor, o pastor peca, torna-se um pecado perversivo. Então, puxa outros para o fazer, porque dizem, o pastor faz isto, vá aquele caminho, o pastor tem concubinas, o pastor está a casar segunda mulher, porque a primeira ainda está viva, aquele pastor torna-se o problemático e faz isto e aquilo, o pastor peca, torna-se um pecado perversivo. Quanto ao ministro, ministra a palavra, ministra na oração, ministra em qualquer área, que um ministro, um líder seccional peca, faz isto, faz aquilo, é assim que ele faz, como Arão podia fazer o que quisesse fazer, e ninguém saberia, e ninguém podia o desafiar, estava em cima de todo o povo, ao lado de Moisés. Sim, Arão, o ministro faz isto, o ministro pega, é um pecado liderante. Ele desvia outras pessoas,
não estão mais a ler a Bíblia, estão a ler a você. Não estão a ler mais a palavra de Deus, estão lendo a você. Eles lêem a pessoa que prepara a palavra de Deus para eles. Você é ministro dessa natureza, és pastor dessa natureza, és tu o líder dessa natureza, que não estás mais preocupado com a tua vida, não estás dedicado à palavra de Deus, você é descuidadoso, apostatando-se, faz o males, vá a lugares que o ministro não pode ir. Se o ministro peca, é um pecado liderante. Aquele homem diz, é um pastor sobre o povo, o pastor, é o missionário, seja aquele que vigia pelo povo, mas não vive retamente, não vive uma vida justa, uma vida vitoriosa, não vive acima do pecado. Ele pode ter alguns compromissos e pode cortar algumas áreas, e algumas áreas ele escusa-se. Se ele diz isso, e o pecado do pastor torna-se um pecado que guia os outros. O respeitam tanto como o pastor. Outras pessoas que pregam não vão naquela área, ele esconde aquele pecado. Se o pastor peca, o pastor faz isto, se nós fazemos isso, pregamos isso, e não podemos levantar-se contra ele, e guia o povo para a destruição, respeitamos a sua destruição, e o encobrimos, e não podemos dizer nada que fará as pessoas se lembrarem de que este pastor peca, então eles selam, e isso acaba a afetar toda a congregação. Nossos pais na família, nossas mães na família, devem entender que seus filhos estão lhes vigiando. Eles veem o que eles fazem, vejam o que o pai fez quando a mãe não está, vê o que a mãe faz quando o pai não está. E se o pai que clama ser cristão, indulgente em algum mal, indulgente em algum pecado na família, o pai peca, torna-se um gangrena que roa todas as crianças. A mãe também, que vive um tipo de vida, a mãe também, que vive uma vida pecaminosa, a mãe também, que tem falsa adoração e falsa profissão, aquele pecado na sua vida, o pecado, a mãe peca, ultimamente torna-se um pecado mudo, e torna-se e emudece a vida daquelas crianças, porque vivem juntos naquela família. A mãe peca, torna-se ultimamente um pecado mudo, eventualmente a idolatria, eventualmente a corrupção, que veio a Israel, tornou-se para todas as pessoas que fizeram, e tornou-se um pecado nu, aberto para todos, conhecido por todos. Ninguém tinha que investigar a ninguém. E isso continuou como normal. O pecado nu torna-se um pecado nutriente. Nutre como bebê e protege como bebê. É um pecado nu. Agora, apreciam. Um pecado nu torna-se um pecado a nutrir. Pequeno pecado que torna-se pecado, a congregação torna-se como um pecado licenciado. É pequeno, continua. Ninguém vai se preocupar com isso. É pequena coisa. Ninguém dirá algo contra isso. Temos algumas pequenas coisas na nossa vida. E aquele pequeno pecado torna-se uma licença para o pecado. E as pessoas que vêm, talvez com seus membros obreiros, e vê que isso está a acontecer, é como tem a licença. Aquele pequeno pecado torna-se um pecado licenciado. Atualmente, o pecado aberto, porque é um pecado operativo. O pecado aberto, quando começou, era fechado. Quando as pessoas fizeram a primeira vez, era fechado. Mas as pessoas
que cometeram aqueles pecados abertos continuam. É como por muitos anos já passaram. E se tu vês alguém que toma o suborno e o companheiro toma o mesmo suborno, mas tenta esconder. Primeiro faz, até que operam daquela maneira. É fábrica de operação agora. O pecado aberto torna-se um pecado operativo. Corrupção é mau e termina na destruição eterna. Devastação eterna, destruição eterna. É por isso o Senhor está nos a advertir que nós não podemos viver na corrupção. Quem é do lado do Senhor, venha. Oséias 9. Oséias 9, verso 9. Corromperam-se a si mesmos. Eles intentou em seus corações, intentou para as suas almas e veio ao seu caráter. Agora, é parte do estilo de vida. Muito profundamente se corromperam, como os dias de Gideão. Ele lembrar-se das suas iniquidades, visitará os pecados deles. Malaquias capítulo 2, estou lendo 8. Malaquias 2, verso 8. Mas vós vos desviastes do caminho. Veja o que aconteceu desde o tempo de Êxodo e continuou e vem agora ao fim do Antigo Testamento e diz: mas vós vos desviastes do caminho, a muitos fizeram tropeçar na lei, fizestes que muitos se desviassem do Senhor. Já não sabe o que é reto, não se sabe mais qual é o padrão, porque se corromperam e corromperam o concerto do Senhor, corromperam-se da lei do Senhor, do caminho do Senhor, da revelação do Senhor, que há confusão no meio do povo e muitas pessoas se desviaram do Senhor. Mas vós vos desviaste do caminho, do caminho, a muitos fizeram tropeçar na lei corrompestes o concerto de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desviar, desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, mas fizestes distinção de pessoas na lei. Ainda continuam a adorar, mas não estão adorando o Deus verdadeiro. 2 de Pedro, capítulo 2. 2 de Pedro, capítulo 2, 17. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque, falando coisas muito arrogantes de vaidade, engodados com as concupiscências da carne e com dissolução aqueles que se estavam afastando dos que andavam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Eles tornaram-se servos da corrupção. E diz: porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Verso 20. Porque se depois de terem escapado das concupiscências do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Os que nos dizem, uma vez salvo, sempre salvo, perdem o ensino da palavra de Deus. O Senhor diz:
depois de se terem escapado da concupiscência do mundo, é a salvação, é a redenção. Diz, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, foram salvos pelo Senhor, agora de novo se envolveram na apostasia. Diz, quando se apostatam dessa maneira, se morrem naquela condição, torna-se o seu estado pior do que o primeiro. Voltemos para Êxodo 32. Êxodo 32, 31. Êxodo 32, 31. Assim tornou Moisés ao Senhor e disse, ora, este povo pecou pecado grande, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado. Não terminou a sentença. O Senhor não lhes tinha perdoado, não lhes teria perdoado sem o arrependimento. Importa o arrependimento antes do perdão que venha. E Moisés disse, se não, risca-me, peço-te do livro que tens escrito. Quando éramos salvos, redimidos, perdoados, nossos nomes são escritos no livro da vida. E se voltamos para o pecado, e se nos apostatamos, e se tornamos servos de Satanás, agentes de Satanás, os nomes são tirados do livro da vida. E Moisés disse, perdoa-lhes, senão, tira também o meu nome do teu livro. Verso 33. Então disse o Senhor a Moisés, aquele que pecar contra mim, Arão, o líder da tribo, os líderes das tribos de Israel, os filhos de Israel, qualquer que sejam os seus nomes, qualquer que sejam os estatutos, qualquer que seja o número, diz, não tem respeito de pessoa. Aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. Josué 22, 24, 20. Josué 24, 20. Olha o que a palavra de Deus diz. Josué 24, 20. Se deixares ao Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se tornará e vos fará mal e vos consumirá depois de vos fazer bem. Tenho sido misericordioso, favorecido de vós, tenho-vos abençoado, tenho-vos feito bem, mas se vos apostatardes, se vos desviardes e se abandonarem o Senhor e irem a servir deuses estranhos, então o mesmo Deus tornará-se o Deus de juízo, ele voltará e vos consumirá e vos fará mal depois de vos fazer bem. Romanos 11, 22. Romanos 11, 22. Romanos 11, 22. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, estavam em pé antes. Não podes cair se não estás em pé. Não podias sair se não tivesse entrado. Estavam na graça de Deus, estavam redimidos, mas agora caíram. Então, para os que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade. A benignidade que salva, a benignidade que te faz o Filho de Deus, benignidade que te mostra a misericórdia a ti. Agora estás no reino, diz, concernente a ti, benignidade, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. Tu também estás em pé pela graça, estás em pé por causa da justiça.
Mas se te desviares, tu também serás cortado. Hebreus 10, 38. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, seja Arão, seja Saul, seja Salomão, seja Sansão, seja Judas Iscariote, se alguém recuar, a minha alma não terá prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, aqueles que se retiram para a idolatria, os que se retiram para a corrupção, se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Quer que permaneçamos, nos diz em João 15, João capítulo 15, 2. Em João 15, verso 2, toda vara em mim, diga isso, toda vara em mim, apegada ao Senhor, toda vara em mim, que não dá fruto, atira. Toda vara em mim, que não está mais dar fruto da justiça, e agora veio como o mundo, e voltou para a corrupção, toda vara em mim, que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruta. Verso 6. Se alguém não estiver em mim, e se alguém tomar a minha salvação de ânimo leve, e tomar o reino de Deus de ânimo leve, e não mais permanecer do Senhor, se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo, e ardem. Corrupção torna-se a base, a corrupção torna-se punível, a corrupção guia à perdição, e os que permanecem nisso e morrerem naquela condição estão perdidos para sempre. Daí que Moisés veio e lhes falou, e sabia que alguma coisa tem que ser feita, porque Deus já tinha dito que iria destruir todos os israelitas e fazer de Moisés uma grande nação. Tinha apelado a Deus, tinha orado perante Deus, então o favor de Deus para que viesse a eles, tinha que fazer as primeiras obras, tinha que se arrepender de novo, tinha que voltar ao Senhor de novo. Por isso que veio a eles em Êxodo 32, 26. Êxodo 32, verso 26. Pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor? Quem é do Senhor? E se é do lado do Senhor, não será um acesso mental. Se está do lado do Senhor, eu sou do lado do Senhor, e continuar no mal, sou do lado do Senhor, e permanecer a adorar o Deus de vaca, eu sou do lado do Senhor, e eu estou suportando Arão, eu sou do lado do Senhor, e você rebela-se nas trevas, e permanece nas trevas. Se está do lado do Senhor, vem do meu lado. Quem é do Senhor, venha a mim. Ponto número 2. A chamada com propósito para o lado do Senhor. A chamada com propósito para o lado do Senhor. Quem é do lado do Senhor? Moisés lhe chamava de volta ao lado do Senhor para deixar a adoração dos ídolos. Deus lhe chamava para a obra perfeita do Senhor. Deus lhe chamava para uma vontade perpétua do Senhor. Esta é a vontade de Deus, é perpétua, é eterna, é para sempre. Eu sou Deus, não mudo, e porque se desviaram, agora lhes chama quem é do lado do Senhor.
O que significa? O que significa hoje? Tinham feito uma grande imagem. E o Senhor disse: não fareis nenhuma imagem. Quem é do lado do Senhor lhes chamava fora da desobediência pela palavra de Deus. Não teriam adorado, não teriam feito a imagem de prata. Então, quem é do lado do Senhor abandona isso fora da corrupção. Número 2. O Senhor lhes disse: não se inclinareis a nenhuma imagem, nenhum ídolo. É exatamente o que tinham feito. E porque tinham feito isso, agora chama-os que não farão concerto mais com o Senhor. Não me inclinarei aos ídolos jamais. Isso é o que significa. Quem é do lado do Senhor? O Senhor diz: não dará sua glória a outro. Para esses filhos de Israel com Arão, deram a glória de Deus a ídolos. Disse: isto são os seus deuses que vos tiraram da terra do Egito. Isso não é verdade? Deus lhes tirou pela mão poderosa, com grandes sinais. Quando não darás a glória de Deus a ídolos. Quem é do lado do Senhor? Significa que não irás continuar a dar glória que pertence a Deus a deuses estranhos. Veja, quando se apostataram, fizeram uma festa e no meio da festa comiam. E a partir daquela grande festa, e chamaram as palavras, a palavra de Moisés chamou: quem é do lado do Senhor? Param de comer naquelas festas. Parem, não continuem. Não tomem a festa que é dedicada aos ídolos. Quem é do lado do Senhor? Tinham violentado o mandamento do Senhor. Não podem permanecer tomando a festa da idolatria. Quem é do lado do Senhor? É como se, quando lemos toda a história, agora estavam a copiar e imitando o povo, os pagãos nas suas práticas. Quem é do lado do Senhor lhes chamava fora da sua imitação dos pagãos. Quando começa a meditar e imitar os pagãos, quando tu queres casar, todas as cerimônias que fazes não é mais pela palavra, é pelo mundo. Quando tens um filho e queres fazer o que queres fazer, talvez é cerimônia do nome, o que tu queres fazer não é mais na palavra, é o que vem do mundo. Estamos copiando as práticas dos pagãos. E diz: quem é do lado do Senhor, venha a mim. E tu vês, prontamente, eram nus, porque Arão lhes tinha posto nus. Os adoradores dos ídolos adoram os seus ídolos de uma forma indigna, na nudez. Começaram a copiar as vestes dos adoradores dos ídolos. Quem é do lado do Senhor, abandone todas aquelas vestimentas, todas as roupas, todas as nudezes pelas quais adoram os ídolos. Quem é do lado do Senhor, saia no meio disso. Se estavam dançando, cantando, e continuaram cantando, aquela não era uma dança do povo de Deus, era para os adoradores dos ídolos. Quem é do lado do Senhor, pare as danças, pare a música mundana e venha ao Senhor. Olha, Êxodo 32, 18. Êxodo 32, 18. Porém, ele disse: não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas o alarido dos que cantam que eu ouço. O alarido dos que cantam que eu ouço. Verso 19. E aconteceu que, chegando ele
ao arraial e vendo o bezerro e as danças. Viu o bezerro e as danças. Tinham totalmente entrado no mundo. As suas aparências, vestimentas, nus e a música do mundo. As danças do mundo, o cântico do mundo. É por isso que Moisés disse: quem é do lado do Senhor, venha a mim. Quando estás do lado do Senhor, todos os cânticos do mundo abandonaste. Todas as coisas do mundo você se tira da tua vida. Porque agora você está no melhor caminho, vais no caminho justo. É o que o Senhor nos dá hoje. Segundo aos Coríntios 6. Segundo aos Coríntios, capítulo 6, 17. Pelo que saí do meio deles. Se a tua família faz alguma coisa que é contrária ao padrão da palavra de Deus, saia. Se os companheiros estudantes fazem alguma coisa, mostram a corrupção, mostram o pecado, mostram males, saia. No teu escritório, fazem alguma coisa que mostra que não há respeito mais na lei do Senhor, não há honestidade, não há santidade, não há justiça, saia. Na tua comunidade, fazem coisas que poluem a vida, que corrompem a vida, saia do meio deles. E apartai-vos, ser distinto, seja totalmente diferente, diz o Senhor. E não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Tens que sair primeiro, antes de te receber. Essa é a palavra do Senhor. Sair. Números 16, Números 16, 26. Números 16, verso 26. E falou à congregação, dizendo: desviai-vos, peço-vos, das tendas destes ímpios homens, apartai-vos, peço-vos, destas tendas dos homens ímpios. Não estarás na associação com eles. No negócio, não estarás na associação com eles num assunto social. E se realmente você estás do lado do Senhor e vieste ao lado do Senhor, irá se apartar das suas tendas desses ímpios homens e não toqueis nada do que é seu. Não pode dizer: eu saí e eles pagam o teu salário, eu saio, não tenho nada a fazer com eles, eles te alimentam, eu estou a sair, te dão dons, te dão presentes, mas vocês sabem como eles têm o dinheiro, que é por meios de fraudulentos. Diz: não tocarás nenhum deles, para que, porventura, não pereçais em todos os seus pecados. Esdras 10, 11. Esdras 10, 11. Agora, pois, fazer confissão ao Senhor Deus dos vossos pais e fazer a sua vontade. Então, tinham que vir do lado do Senhor. Não é dizer que somente que eu nasci de novo, sou filho de Deus, estou salvo. As nossas práticas, nosso estilo de vida, não está mostrando ao mundo que somos totalmente diferentes, nos amam, nos aceitam, aprovam-se de nós, porque fazemos exatamente o que eles querem para lhes agradar. Diz aqui que temos que fazer a vontade de Deus. E apartai-vos dos povos das terras
Apartai-vos dos povos das terras e das mulheres estranhas. Mulheres estranhas. Quando dizes, estás casado, mas atualmente o teu filho quer se casar e casa uma filha estranha, o estranho à palavra de Deus, é estranha à salvação de Deus, é estranha à doutrina da palavra de Deus, e tu dizes, o que vou fazer? Eu sou pai, o que vou fazer? Eu sou a mãe, por causa disso, e se não for com ele agora, vou perder a criança completamente. Já perdeste totalmente a criança. Se a criança não está salva até essa idade de casar, e trazer uma mulher estranha e dizer que ok, isto não é um assunto da igreja, isto é um meu assunto pessoal. Apartai-vos dos povos das terras, é a palavra de Deus, é o que significa que não temos o direito de ir e dizer a outras pessoas que é do lado do Senhor, saia e venha a mim. Se nós pessoalmente não estamos totalmente, completamente, perfeitamente do lado do Senhor. O comprometedor não pode dizer, o grupo de comprometedores, dizer que quem é do lado do Senhor, venha a mim. Se é a pessoa que ainda tem festas com eles, não pode voltar às pessoas que fazem ainda as mesmas festas e dizer quem é do lado do Senhor, venha a mim. E não podemos vir a ti porque você não é reto, os teus caminhos não são retos, não quebraste o caminho distintamente do povo do mundo. E se eras como Arão, ainda estás no meio deles, vindo a ti, saberemos que ainda estamos na perdição. Significa que se tens que chamar outras pessoas para saírem, tu pessoalmente tens que quebrar, totalmente sair. Não pode haver nenhum comprometedor de forma alguma sair e vir a mim. Isaías 52, 11. Isaías 52, 11. Apartai-vos, saí, não toqueis nenhuma coisa imunda, não toqueis nenhuma coisa imunda. Idolatria, isso é imundo. Ocultismo, isso é imundo. O amor do dinheiro é imundo. Tendo dinheiro para destruir outras pessoas é imundo. Alguma coisa que tem associação com Satanás é pecado do mundo. É mau. Apartai-vos, saí do meio deles. Não toqueis nenhuma coisa imunda. Saí do meio deles. Separai-vos aos que tomam os véus do Senhor. Vós que tomais os vasos do Senhor. 2 Timóteo 2. 2 Timóteo, capítulo 2, 21. 2 Timóteo 2, 21. Foge também das concupiscências ímpias. Não anda, diz foge. Não diga, estou a tentar decidir por mim, mas quero fazer sabiamente. E se eu lançar fora subitamente da corrupção, se eu pular subitamente no meio das pessoas que temos feito essas coisas juntos, irão notar, eu quero sair gradualmente e vagarosamente, eu quero sair de uma forma sábia, para que não podem pensar que eu estou a lhes condenar. Eu quero sair mansamente. Ninguém pode sair mansamente. Sair do mal vagarosamente, sair do mal gradualmente, sair do mal de uma forma gradual. Você, quando sai, tem que correr, fugir. Verso 22. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé,
o amor, a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. 1 Tessalonicenses 4. 1 Tessalonicenses 4, 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Estais salvos. Quando somos salvos, não há mais prostituição, isso é certo. Mas lembra-se das palavras de Jesus: se olhares para uma mulher para a cobiçar, já tens cometido com ela a prostituição no teu coração. No teu escritório, você está muito próximo daquelas meninas que lancham juntos. Então, tu tem umas conversas ímpias com eles. O que é isso? E a sua figura muda. O que é isso? A apreciação, o relacionamento que tu tens com aquela mulher estranha. O que é isso? E da forma como você andas com aquelas pessoas. Esse é o que o povo do mundo também faz. A palavra diz: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, para que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Se és como ele de alguma forma, ninguém oprima ou engana o seu irmão em negócio algum, porque fraude é do diabo, é do mundo, é pecado. Alguém que clamar ser salvo ainda é fraudulento. Ninguém pode clamar, continuar salvo, filho de Deus, enquanto é fraudulento. Saia completamente do meio disso. Porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testemunhamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas a santificação. É a chamada que temos, nos chamou para a santificação. 1 Tessalonicenses 5, 22. 1 Tessalonicenses 5, 22. Abstende-vos de toda aparência do mal. Aparência do mal. Lembra-se dos filhos de Israel, quando se apostataram, quando se corromperam e saíram rapidamente do caminho e saíram o estilo de vida e a adoração dos egípcios. Abstende-vos de todo tipo de adoração que parece dos egípcios. Lembra-se, eles cantavam e dançavam. Abstende-vos de tudo que parece a dança e o cântico e a música dos egípcios. Lembra-se da festa. Abstende-vos de qualquer coisa que parece que é a festa dos egípcios. Lembra-te da nudez. Lembra-te das suas vestimentas. Lembra-te como eles se apresentavam. Abstende-vos de todo o estilo de vida que aparenta com os egípcios. Abstende-vos de toda a aparência do mal. Vocês estavam antes no relacionamento, no trabalho que fazíamos, na profissão que traz, e você é trazido para servir o Senhor, na força que deve servir o Senhor. Abstende-vos de qualquer coisa que parece como se faz no mundo. A opressão, quão opressivos são no mundo, quão perigosos são no mundo, quão devastação perigosa há no mundo. Abstende-vos de toda a aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Se Ele é o que vos chama, o qual também o fará. Ele fará para cada um de nós em nome de Jesus.
Então, temos uma responsabilidade. Sair. Viemos ao ponto número 3. Consagração progressiva no serviço do Senhor. A consagração progressiva para o serviço do Senhor. Êxodo 32. Êxodo 32, 29. Porque Moisés tinha dito: consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor. Consagrai-vos hoje ao Senhor. Porquanto cada um será contra o seu filho e contra o seu irmão. Ainda que o teu filho está lá, consagra-te, saia. Se teu filho não sair contigo, não diga: é meu filho, eu tenho que andar com ele, eu tenho que ir com ele. Consagração demanda que, se o teu filho ou a tua filha ou qualquer um próximo de ti decidir continuar no caminho da corrupção, vai te identificar, vai se singular, vai se distinguir. Consagra-te a ti mesmo ao Senhor. Moisés já tinha dito: consagrai-vos hoje ao Senhor. Cada um será contra o seu filho e contra o seu irmão, e isso para ele vos dar hoje bênçãos. As bênçãos da restauração, consagra-te. As bênçãos de estar do lado do Senhor, quando vens do lado do Senhor, e consagra-te a ti mesmo. E as bênçãos do favor divino, você se consagra a si mesmo, frescamente ao Senhor. Ponto número 3. Consagração progressiva para o serviço do Senhor. Consagração progressiva para o serviço do Senhor. 1 de Crônicas 29. 1 de Crônicas 29. Estou lendo 5. 1 de Crônicas 29, 5. Ouro para os vasos de ouro, e prata para os de prata, e para toda a obra da mão dos artífices. Quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer ao Senhor. Quem é do lado do Senhor, se és do lado do Senhor, a implicação é: não virás e curvarás tuas mãos. Não virás como indulgente, virás e consagrar-te-ás e consagrarás o teu serviço ao Senhor hoje. 2 de Crônicas 29. Estou lendo o verso 15 e iremos para o 31. 2 de Crônicas 29, 15. No verso 15 diz: ajuntaram seus irmãos e santificaram-se e vieram, separaram-se a si mesmos, consagraram-se a si mesmos, renderam-se a si mesmos, lavaram-se a si mesmos e abandonaram totalmente, completamente, irreservavelmente ao Senhor, e vieram conforme ao mandamento do rei, pelas palavras do Senhor, para purificarem a casa do Senhor. Verso 31. E respondeu Ezequias e disse: agora vos consagrastes a vós mesmos ao Senhor, chegai-vos e trazei sacrifícios e ofertas de louvores à casa do Senhor. E a congregação trouxe sacrifícios e ofertas de louvor, e todo o que tinha
essa vontade do coração trouxe holocaustos, consagração. Vieram ao serviço do Senhor com a sua força, consagrado ao Senhor, o proveito, consagrado ao Senhor, habilidades, consagrados ao Senhor. Miqueias, capítulo 4, 13. Miqueias, capítulo 4, verso 13. Levanta-te e trilha, ó filha de Sião, porque eu farei de ferro a tua porta e de cobre as tuas unhas, e esmiuçarás a muitos povos, e o seu ganho será consagrado ao Senhor, e o seu ganho será consagrado ao Senhor, e a sua fazenda ao Senhor de toda a terra. Espera que o que temos, o que possuímos, o que temos alcançado, consagremos, usemos no reino de Deus. 1 Coríntios, capítulo 16, 15. 1 Coríntios, 16, 15. Em 1 Coríntios 16, verso 15, rogo-vos, pois, irmãos, agora vos rogo, irmãos, sabeis que a família de Estéfanas e as primícias da Acaia, e que se tem dedicado ao ministério dos santos. Isso é a consagração, isso é a redenção absoluta. Tinham se dedicado ao ministério dos santos. Também falamos da consagração progressiva ao serviço do Senhor. E se estamos progredindo no serviço do Senhor, significa que nossa consagração está lá. Nossa consagração é progressiva. O que deve se acrescer? Por que temos que progredir? O Senhor não é um Senhor estático. O Senhor não é um Senhor parado. Então, a nossa consagração não é estática. Nossa consagração ao Senhor não é estacionada. Assim que vamos ao conhecimento, sua palavra, vamos na consagração, crescendo no conhecimento da sua vontade, crescemos na consagração, crescendo no seu apontamento que Deus nos deu, crescemos também na consagração. Crescemos no ensino, crescemos no suficiente para aprender. Nunca dizemos, já fui ensinado o suficiente, já aprendi o suficiente, não preciso de mais, tudo que eu soube antes, isso é o suficiente. E se tu tens continuado a servir o Senhor, e estás crescendo na consagração, o teu coração, você és mais ensinável. Eclesiastes 4, 13. Eclesiastes 4, 15. Melhor é mais consagração, significa mais ensinável, significa mais atenção, significa que hoje oramos mais do que ontem, oramos mais para as coisas espirituais hoje do que fizemos antes de ontem. Significa que os itens e os pedidos da nossa oração estão subindo e estão crescendo profundo. Mais oração. Viemos. Lucas 21, 36. Lucas 21, 36. Vigiai, pois, e orai sempre, para que sejais dignos de escapar dessas coisas que hão de acontecer
e estar em pé diante do Filho do Homem. Está a ver? A oração aqui é o tipo de oração, é uma oração profunda. Os que oram por coisas materiais, oramos para estarmos dignos de escapar a grande tribulação, o que há de acontecer sobre a terra. Oramos e temos mais vigilância. E se somos consagrados ao Senhor de uma forma alta, de uma forma maior, de uma forma profunda, tem que haver mais vigilância. Assim que vemos que os dias se aproximam, se tu vivias um tipo de vida descuidadosa e não estás tão vigilante, agora tu terás mais vigilância. 1 Tessalonicenses 5, 2. 1 Tessalonicenses 5, 2. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos de noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiais e sejamos sóbrios. Então, vigiamos e somos mais ensináveis. Temos mais oração, temos mais vigilância, temos mais santidade. Hebreus 12, 10. Hebreus 12, 10. Nos diz, no capítulo 12, verso 10, porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos castigam, como bem lhes parecia, mas estes para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Assim que aprendemos mais profundo acerca da santidade de Deus, seremos participantes do que aprendemos, da sua santidade, dos seus atributos, da sua natureza, do seu caráter, da sua firmeza, de todos os atributos de Deus. Mais santidade e paciência. Mais tristeza pelo pecado. Mais vigilância. Número 5. Mais fidelidade. Assim que dissemos que viemos do lado do Senhor, agora somos mais vigilantes. Todo Arão quer trazer algum compromisso, alguma corrupção, dizemos não. Isso não é nada. Isso é coisa pequena. Precisamos de ter mais fidelidade. Lucas 16, 10. O que é fiel no mínimo, é fiel também no máximo. No serviço, você não tem escusas em guardar erros. A vida de descuidado, a vida de infidelidade. Diz, isso não é nada. Isso é privado, isso não vai afetar o serviço. Quem é fiel no que é mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Número 6. Mais morte para o mundo. Mais mortificado para o pecado. Mais mortificado para a sociedade ímpia. Não irás com eles, você estás morto para eles. As coisas que fazem não te afetam, não te interessam. Estás totalmente morto para elas.
não és mais sensível a eles. O que as pessoas estão mais ansiosas por elas no mundo, você tem mais a mortificação para as coisas do mundo. Romanos, capítulo 6, 11. Romanos 6, 11. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado. Nota exatamente nisso. Seja morto para o pecado, o que vem do mundo, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Número 7. Mais piedade. Mais piedade. Alguma coisa que tu fazes, alguma decisão que tomas, onde é que queres ir, qualquer prática que queres manifestar, qual é a piedade de Deus? Nos diz. 2 de Pedro 3, 2 de Pedro 3, 11. Mais ensinável, mais oração, mais vigilância, mais santidade, mais fidelidade, mais mortificação para o mundo, mais piedade, mais confiança. Mais confiança. As coisas que não podem ser verdadeiramente e certamente verdade, temos que deixar fora. Como nós somos membros e ministros da Igreja Bíblica da Vida Profunda, não há razões que temos medo de alguém para lhe dizer o que é menos do que a verdade certa. Você quer influenciar alguém, influencia-lhe com a verdade. Não há razão de um tipo de mudar alguma coisa e fazer uma mentira. Tenho um bom propósito, eu falo a mentira para que podem se desviar, podem fazer a coisa certa. Não faz isso. Tentas ter alguém na vontade de Deus e você está a tomar aquela vontade de Deus de um método de Satanás. E se somos consagrados ao Senhor, vamos ser mais verdadeiros. Salmos 15, 1 e 2. Salmos 15, 1 e 2. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala ferozmente segundo o seu coração. Não há verdade parcial, não há mentira parcial, não há mentira branca, não há mentira negra, não há mentira profissional, não há mentira psicológica, não há mentira sábia, nenhuma coisa igual. Fala verazmente no seu coração, mais verdadeiro. Não há descuidado. Assim que continuarmos a servir a Deus, nos chama. Quem é do lado do Senhor? Não estamos a olhar atrás, olhando para Arão, como é que ele vai se sentir, como é que a tribo de Manassés vai ser, como é que a tribo de Manassés vai se sentir. Não estamos a olhar a ninguém. Nós somos cuidadosos, mais cuidadosos. Lucas 12, 2. Nada está encoberto para que não seja encoberto, nem, portanto, tudo o que tem os ouvidos na luz, tudo o que tem falado nos ouvidos, nos lugares fechados, ser-lhe revelado no telhado.
E digo-vos, meus irmãos, não tendes medo do que mata o corpo e depois disso não tem nada a ver, não tem nada a fazer com o corpo. Mas eu quero vos advertir, temei aquele que depois de ter morto, tem poder para lançar no inferno. A esse digo, temei. Note o verso 4. E digo-vos, meus amigos, e o amigo de Cristo, e se torna-se tímido, e torna-se um comprometido, e não teme mais a Deus, o Senhor Jesus que disse, meu amigo, temei quem, depois de ter morto o corpo, pode lançar ao inferno. O crente não tem nada que ter medo, está salvo, já está salvo por sempre. Não aceita isso. E número 10, mais humildade. Assim que nos consagramos ao Senhor e temos mais consagração, isso demanda mais humildade. Humildade da mente. Colossenses 3, 12. Colossenses 3, 12. Diz, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranho, de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Agora, a nossa consagração, que é progressiva, demanda mais abertura. Não pode nenhum secretismo na vida. Queremos servir o Senhor, continuamos a servir o Senhor. Pregas a verdade, abertamente prega a verdade. Você defende a verdade, a justiça, abertamente defende a justiça. Você não se pode comprometer, ser incomprometido, mas abertura. Mateus 10, em Mateus 10, 26 e 27. Mateus 10, verso 26, diz, portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de se revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, diz na luz. O que Jesus queria dizer, olha, digam em todo lado, onde que estiver, podem falar. O parceiro que está contigo, fale em todo lugar. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz. E o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. Número 12. Mais vontade. Consagrado ao Senhor, a vontade hoje que nunca antes. Vontade para servir o Senhor hoje, mais vontade de deixar tudo no altar hoje, mais vontade de fazer tudo para o Senhor, assim que dá para fazer, vontade. Salmos 110, 3. Salmos 110, 3. O teu povo se apresentará voluntariamente no dia do teu poder, com santos ornamentos como vindo do próprio seio da alva, será o orvalho da tua mocidade. Mais dedicação, mais consagração, na nossa vida não há recua, na nossa vida não há que olhar atrás, na nossa vida não há que apostatar-se, na nossa vida não haverá decrescimento. Nosso cometimento ao Senhor, haverá mais ensinamentos, seremos mais oradores em toda a vida, mais vigilância na minha vida, na tua vida, mais santidade na nossa vida juntos, mais fidelidade
em poucas coisas e nas coisas máximas. Mais piedade, mais mortificação ao mundo, mais fidelidade, mais humildade, mais abertura e mais vontade no serviço do Senhor, em nome de Jesus. Quem é do lado do Senhor? Você está do lado do Senhor. Levanta-te e diga ao Senhor: eu sou do lado do Senhor. Onde quer que estiveres, você está voltando poucos aos poucos e estás mudando coisas poucos aos poucos e torna-se vagaroso, indulgente, não há mais fervorosidade como antes. Agora queres voltar para o Senhor, diga: Senhor, eu estou voltando completamente, com total consagração, a redenção completa. Eu sou do lado do Senhor.